A paz do Senhor, bonitas de Jesus. Estamos aqui para darmos continuidade a um capítulo por dia e estamos em Marcos capítulo 15. Estamos acabando Marcos, falta só mais um capítulo. Jesus diante de Pilatos. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com anciãos, escribas e todo o sinédrio e, amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo isso." E os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: "Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você." Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos ficar muito admirado. Jesus é condenado à morte. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele a que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso por rebeldes, os quais, em um tumulto, havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. Pilatos lhe respondeu dizendo: "Vocês querem que eu solte o rei dos judeus?" Pois ele bem percebia que era por inveja dos principais sacerdotes que haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão, no sentido de que soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: "O que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus?" E eles gritaram: "Crucifiquem-o!" Mas Pilatos lhes disse: "Que mal ele fez?" Porém, eles gritaram cada vez mais: "Crucifique-o!" Então Pilatos, querendo contentar a multidão, ele soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Os soldados vão de Jesus. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram-se toda a tropa. Vestiram Jesus com as mantas de púrpura e, tecendo uma coroa de espinha, a puseram à cabeça dele e saudavam, dizendo: "Salve o rei dos judeus!" Batiam na cabeça dele com caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificar. A crucificação de Jesus. E obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram de si as roupas deles, tiraram a sorte para ver com cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele era: "O rei dos judeus." Com eles crucificaram 2 ladrões, uma à direita e o outro à esquerda, e cumpriu-se o que a Escritura diz: "Com os malfeitores foi contado." Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizia: "Ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz." De igual modo, os principais sacerdotes com escribas zombavam entre si: "Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejam e creiamos." Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A morte de Jesus. Chegando ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde, e às 3 horas Jesus clamou em alta voz: "Eloi, Eloi, lema sabachthani", que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?" Vejam, ele chama por Elias, eles ouvindo e diziam. E um deles correu para embeber uma esponja com vinagre e, colocando na ponta do caniço, deu-lhe de beber, dizendo: "Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo." Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do templo se rasgou, e as 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente a Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: "Verdadeiramente, este homem era um filho de Deus." Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e o de José, e ainda Salomé.
Quando Jesus estava na Galileia, estavam mulheres, acompanhavam e o serviam. E além de Jesus, quando Jesus estava na Galileia, e além dessas haviam outras que haviam tido ele para Jerusalém. O sepultamento de Jesus, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe que havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lenço que tinha comprado e o depositou no túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua cidade. Que Jesus é o Rei dos Reis. Ele verdadeiramente era o Rei. E sobre o seu reinado há justiça e paz. Então, em nome de Jesus, que sobre a sua vida haja o reinado de Jesus. O reino dos céus é chegado e nós viveremos as promessas de Deus se cumprir em nossa casa. Em nome de Jesus, amém!